Boa noite, meus queridos. Boa noite, boa noite, boa noite. Como vocês aí estão? Acho que esse filtro aqui tá melhor. Boa noite, Glenda. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Josi, boa noite. Mariana, Mariano, doutora Cristina, Leile, boa noite. Josi, Rê, Gabi. Gente, vamos falar sobre liderança então? Lica, boa noite. Ana Paula, Michele, Andressa, Adriano. Mariano, seja bem-vindo. Andréia Machado, seja bem-vinda, Andréia. Bruna, Andressa, boa noite, seja bem-vinda, Andressa. Mari, seja bem-vinda. Cristina, seja bem-vinda. Rodrigo, Renato, boa noite. Michel, boa noite. Sanuí, seja bem-vinda, Sanuí. Nádia, Neno, Leonardo, Renato, Leide. Pessoal, hoje a proposta aqui é falar com exclusividade como um gestor, seja ele empresário, seja ele líder, como que um gestor é capaz de afundar um time. Então, se você aí conhece empresários, gestores, líderes, manda aviãozinho para todo mundo. Ai, Sanuí, é lá da sua loja, com certeza. Pessoal, a Sanuí Amorim que tá aqui, olha só, eu compro minhas roupas todas lá na Sanuí, e essa blusinha aqui é da Sanuí, todo mundo pergunta de onde é essa blusinha. É lá da Sanuí Amorim, pessoal, segue a Sanuí aí, Sanuí Amorim. Aliás, né, Sanuí, sábado tem uma surpresa pra galera, né, Sanuí? Tem surpresa vindo aí sábado, né? Eu vou depois até fazer umas enquetes aqui nos meus stories para ver se o pessoal consegue adivinhar o que vai acontecer a partir de sábado. Gente, vocês não vão ter ideia. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que nós estamos aprontando sábado. Na verdade, a Sanuí tá aprontando comigo. Olha lá, Sanuí até sapato, gente. Depois a gente dá uns spoilers aqui no meio do caminho, hein, Sanuí? Do que é que vai acontecer sábado. Tô até com medo sábado. Tô até com medo do que vai acontecer. Misericórdia, Sanuí. Quero nem ver. Giovana, Evaldo, seja bem-vindo. Adriano, seja bem-vindo. Lígia, Gletin. Ó, Gletin tá aí também. Seja bem-vinda, Gletin. Pessoal, manda aviãozinho para todo mundo aí que vocês conhecem, todo mundo que tenha posição de liderança. Essa live aqui vai ser para todo mundo, independente do cargo, se é do corporativo, se é do operacional, líderes de igreja, liderança de mulheres. Gente, líder é líder. Manda todo mundo vir para cá. Manda todo mundo vir para cá, porque hoje o bicho vai pegar aqui. Fogo no parquinho, hein? Nossa, não, Sanuí, vamos pra cima, como diz Viteleno, que foguete não dá ré, então vamos pra cima. Saudade de você, Gletin. Léo, seja bem-vindo, Aline. Pessoalzinho tá entrando aí, ó, a todo vapor. Isabela. Vamos lá então, pessoal? Bora lá pra gente falar um pouco sobre liderança? Bom, vocês sabem que a minha especialidade é falar e treinar pessoas, né? Minha especialidade maior aí é o treinamento principalmente da liderança. Então, as empresas, elas me contratam com esse objetivo. Como transformar a minha equipe de líderes em profissionais de alta performance, né? Ninguém segura essa Érica em 2021, né, Sanuí? E eu tô aqui hoje para dividir com vocês dentro de todas essas minhas experiências, mais de 20 e tantos anos trabalhando com liderança, a gente é capaz de fato de fazer um mapeamento de quais são os principais comportamentos que colocam em xeque uma liderança.
Então, isto vai desde grandes empresas até empresas menores, independente do nível da sua empresa. É impressionante como as pessoas acabam se enrolando por comportamentos tão pequenos que elas poderiam resolver no dia a dia delas. Eu fiz uma lista aqui de comportamentos para compartilhar com vocês, para que vocês possam repensar na posição de vocês a partir de amanhã, essa segunda-feira. Inclusive você que não é líder, mas que passa aí no teu coração, a tua vontade de um dia se tornar um gestor, é importante que você leve em consideração alguns pontos que eu vou tocar aqui, porque liderança, gente, mais do que perfil, às vezes o mercado nos vende muito isso, né? Ah, para você ser líder, você tem que ter um perfil de liderança, você tem que ter aí um perfil executor. Mais do que isso, liderança é método. Não adianta você somente ter um perfil de liderança se você não tiver um método para liderar. É a mesma coisa que vendas. Não adianta você ter um perfil comunicador se você não tem um método para vender, se você não conhece nada sobre o teu cliente. Liderança é a mesma coisa. E quem é o cliente nosso dentro de uma liderança? É o nosso time. E como é que você hoje administra o time? Então, quando eu venho trazer para vocês aqui algumas considerações, né, do meu dia a dia dentro das empresas, eu costumo dizer que os líderes, tanto os líderes bons quanto os líderes ruins, os dois tipos de líder, eles têm meta, por incrível que pareça. Líder bom tem muita meta e líder ruim tem muita meta. O que faz um ser realmente uma referência para o time não é a meta, não é dizer que um tem uma meta mais agressiva que o outro, não. O que faz um líder performar, o que faz uma liderança, o que faz uma equipe querer ir atrás daquele líder é porque aquele líder de sucesso, aquele líder de referência, ele tem método. Método. Então nunca mais esqueçam isso na vida de vocês. Isso serve para a vida de vocês. Deixa eu colocar o tema da live aqui, que eu esqueço, né? Deixa eu só marcar aqui, ó. Como um líder perde um time. Perde um time. Isso, eu coloco aqui. E aí quem tá chegando, porque aí quem chega aqui pode acompanhar, né? Então, algo para vocês anotarem aí no caderno de vocês, nas anotações de vocês. Que faz um líder ganhar um time? É mais do que meta, é método. Então, não adianta você, por exemplo, participar de um treinamento de liderança só para escutar conceitos de liderança. Porque conceito por conceito, você compra um livro. Eu tenho aqui um pacote de livros aqui que eu posso mostrar para vocês, que só traz conceito. Mas o que faz você permanecer ali naquela liderança, na verdade, é o método. Então essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está aqui nessa live, que aqui a gente tem muitas pessoas aqui, né? Eu tenho desde os recrutas que apareceram aqui na live pela primeira vez, como eu tenho os veteranos que estão chegando aqui pela primeira vez. Então essa é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você tem meta na tua empresa como líder ou você tem método? Quem é você nesse jogo todo? Você é o cara da meta ou você é o cara do método? Porque meta por meta, o fracassado tem, o do insucesso tem, as empresas que afundam tem. Você dificilmente vai encontrar uma empresa que não deu certo porque ela não tem meta. Não, todo mundo tem meta, tanto que ficam colocando isso na nossa cabeça todo dia. Se você entrar no Instagram, você vai encontrar milhares e milhares e milhares de profissionais que trabalham com desenvolvimento humano dizendo para você: você tem que ter meta. Para você ter objetivo na vida, você tem que traçar suas metas. Mas mais do que a meta, se você não tiver um método de liderança, você não consegue performar. Então, eu coloquei aqui alguns dos comportamentos que são os mais comuns, que afundam os times, que são os comportamentos que eu mais encontro nas empresas que eu passo, tá? Bom, primeira coisa é dizer para você que
Um líder perde seu time quando ele tem uma postura ruim. O que é uma postura ruim? Uma postura ruim de um gestor é aquela postura que, quando o funcionário dele replica o comportamento do líder, o líder acha ruim. Tem liderança, gestores que falam muito palavrão, né? Às vezes eu vou em muitas empresas e às vezes eu entro na empresa, o líder, de cada 10 palavras que ele fala, até comigo, quando ele vai explicar alguma coisa, 10 palavras que ele fala, 11 do vocabulário dele é palavrão. Então, mas isso é o jeito do sujeito falar, é o jeito do cara falar. Do gestor, às vezes o dono da empresa, ele fala, cada 5, 6 palavras, ele bota um monte de palavrão no meio. E aí ele trata desta forma com a equipe dele, com o time dele. Então ele vai passar qualquer instrução para o time dele, ele fala muito palavrão. O time, você vai ter ali no seu time funcionários que têm a expertise de entender que aquilo que você está falando, a forma como você está falando, ela funciona às vezes dentro da empresa. Mas não funciona com o cliente, porque uma coisa, gestor, dono de empresa, você que está aqui, que está nessa posição, é você soltar um palavrão para o cliente, mas você está tratando muitas vezes de empresário para empresário ali com o teu cliente. Outra coisa é o seu time ter esse tipo de vocabulário com o seu cliente. Às vezes seu cliente vai olhar torto ali. E aí você, dono de empresa, quer ir lá, sabe, fazer um treinamento, dar advertência para o seu time. Então, antes de você ter esse tipo de comportamento, olhe primeiro para você. Porque o seu time, a tua equipe, ela replica exatamente o teu comportamento. Então, uma coisa é o dono da empresa soltar um palavrão quando ele está lá conversando, às vezes até tomando alguma coisa com aquele cliente que chegou. Outra coisa é o funcionário dele, da equipe, tratar o cliente dele com o tal do palavrão. E aí não adianta você, líder, querer, sabe, crescer em cima desse funcionário, chamar atenção, dar advertência para o funcionário, sendo que você age da mesma forma e na frente dele. Deixa eu ver aqui uma pergunta aqui. Pessoal, manda aviãozinho para todo mundo e clica no coraçãozinho, porque aí eu consigo deixar a live gravada para vocês. A Isa falou que trabalhou numa empresa que o meu método, apesar de atingir resultado, não foi bem aceito para a empresa. Então, Isa, por isso que a gente tem que, todo método, ele tem que ser construído em cima da missão, visão e valores da empresa. Se não for, por isso que é importante até essa fala da Isa aqui, para eu colocar algumas considerações para vocês. Os meus treinamentos, eles não são treinamentos formatados, ou seja, o treinamento que eu ministro para a empresa A, a academia de líderes que eu faço com a empresa A, não é a mesma academia de líderes que eu faço com a B, que não é a mesma academia de líderes que eu faço com a C. Por quê? Porque todo o nosso treinamento, meu treinamento, é desenvolvido em cima da missão, visão e valores da empresa. Então, quando eu pego um método engessado de uma empresa e tento implantar isso em qualquer outra empresa, ele não vai rodar. Ele nem vai ser aceito. Porque os valores da empresa X não são os mesmos valores da empresa Y. É a mesma coisa casamento. Tem gente que casa com uma pessoa e não dá certo, porque os valores não se combinam. Quando ela casa com a outra pessoa, vai dar certo, porque aqueles valores se combinam. Então, provavelmente, Isa, o seu método não dialogava com a missão, visão e valores daquela empresa. Por isso que não dá certo. Então, esse é o diferencial do meu trabalho. Então, quando eu vou para uma empresa, nada do que eu faço em uma empresa é igual ao que eu faço para outra empresa. Até porque, se a gente for trazer aqui falar um pouco de funcionário, né? Você, empresário, que é importante você saber isso, líder, é importante você saber isso. Se você não tiver especificidade comportamental, qual é o comportamento específico do seu profissional, não adianta você ficar contratando 1000 pessoas para te darem treinamento. Se o treinador não souber identificar a especificidade comportamental
daquele time que ele vai treinar é dinheiro jogado fora. Porque como que eu posso dar um treinamento para uma empresa se eu não conheço a especificidade comportamental, né? A Osana tá falando que tá com os mesmos problemas. O pessoal tá confundindo negócios com vida pessoal. Rosana, fica aqui até o final, porque eu vou te entregar muita coisa, tá? Se você conhece empresários, manda esse aviãozinho para todo mundo, porque hoje o papo aqui vai ser muito bom. Eu tô com o Márcio aqui, Barbosa. Seja bem-vindo, Márcio, o ícone do RH. Que prazer ter você aqui, Márcio. Vale, então, tentar mudar o pensamento do dono? Marcelo, sim. Sim, Marcelo. Muitas vezes as empresas que eu passo, o problema não tá na equipe. O problema tá na cúpula. É o diretor, é o dono, a diretoria, a gerência. E as pessoas querem mudar o time. O problema não está no time. O problema está na gerência. Eu conheço muitos líderes, muitos gerentes, por exemplo, gerente de vendas. Eu conheço muitos gerentes de vendas que nem vendedores são. E conheço muitos vendedores que, na verdade, são os gerentes de vendas. Então, o palestrante, o treinador, ele tem que ter essa expertise de identificar a especificidade comportamental da tua plateia, do teu time, em quem ele vai treinar. Né? Ó quem tá aqui, Mardoni Paz. Seja bem-vindo, Mardoni. Que bom ter você aqui, Mardoni. Bom, então o primeiro comportamento é a postura ruim. Segundo comportamento aí para você anotar. Eu tenho líderes que levam e tratam as coisas pro lado pessoal. Se você ainda é aquele tipo de gestor que demite um funcionário porque você não vai com a cara dele, desculpa, mas você vai ter que voltar lá no início de tudo. Você tem que começar a olhar para as pessoas a partir do resultado que essas pessoas dão na empresa. Agora, é claro que se aquele funcionário está infringindo os valores da empresa, se aquele funcionário, né, ele deprecia a sua empresa, é óbvio, é outra história, caso de demissão. Mas eu atendo empresas, gente, que a liderança fala para mim assim, eu quero demitir a fulana. Aí eu pergunto, às vezes para diretora, para gerente, isso acontece muito com mulheres. Falo, mas por que você quer tirar a fulana da gestão? Aí eu não vou com a cara dela. Mas não vai com a cara, mas você não quer trabalhar com a pessoa porque você não vai com a cara? Aí eu pergunto, e os resultados? Ela trabalha bem, ela bate as metas aqui, ela é muito boa. Não sei, mas o meu santo não bate com o dela. Liderança, pelo amor de Deus, não dá nem para você ser o dono da banca. Você vai ter que voltar para trás, começar tudo de novo, abrir a sua empresa de novo e começar tudo de novo, a treinar primeiramente você enquanto pessoas. O Márcio falou que o head das equipes devem atuar como verdadeiros líderes, cuidar das pessoas como pessoas e não tratar pessoas como coisas, né, Márcio? Sem sombra de dúvida, é isso mesmo. O Neno falou para nós aqui, fui contratado, será que é isso, Neno? Por uma empresa para atuar de líder, mas nunca atuei, deve ser isso. E conversando com os funcionários, um deles não rolou a conversa e vem dando muito trabalho. Vou te dar uma dica disso também, Márcio. Neno, fica comigo aqui até o final que eu vou chegar nesse ponto aí que eu quero falar algumas coisas sobre esse comportamento. Então, o segundo comportamento para de levar as coisas para o lado pessoal, aprenda a ser profissional. Existem profissionais de alta performance e baixa performance. Um funcionário de baixa performance é aquele que não sabe separar ele do resultado dele. Quando você fala que a planilha que ele fez não deu certo, quando você diz para ele que ele não está batendo a meta, ele acha que você está falando dele e ele traz isso para o lado pessoal. Só que nós temos líderes iguais, que funcionário às vezes chega para o líder e diz assim, olha fulano, a gritaria que você fez comigo na frente das pessoas não foi legal, eu não gostei. O que o líder faz? Traz isso para o lado pessoal, porque o líder é de desempenho muito baixo. E você pode ter certeza que na primeira oportunidade ele vai mandar embora esse colaborador.
Mardoni tá falando que 99% do fracasso nas vendas é falta de liderança. Sim, Mardoni, mais de 90% das pessoas se demitem do líder e não da própria empresa. Eu tenho certeza que você que tá aqui já ouviu esse tipo de conversa, de pessoas falarem para vocês, olha, eu gosto da empresa, eu gosto do que eu faço, mas eu não suporto a minha liderança. Então, líderes, vocês empresários, vocês que são líderes, vocês são referência para aquelas pessoas. Às vezes aquelas pessoas, elas não têm nem referência do pai e da mãe, e você é essa referência. Terceiro comportamento, anota aí. Intimidade com funcionário. Gente, intimidade serve para duas coisas. Briga e fazer filho. Intimidade serve para briga e fazer filho. Líderes que tratam os seus funcionários como colegas. Gente, gestão é gestão, colaborador é colaborador. Tá tudo certo, você tem que ter amizade com todo mundo. Não tô dizendo isso, não, por favor, não distorçam as minhas palavras aqui. Você tem que ter amizade com todo mundo, mas você não pode ser íntimo dessas pessoas. Não dá certo, sabe, é igual vizinho. Quando você começa a ir muito na casa do vizinho, você começa muito a conversar com o vizinho e fica aquela amizade que você faz churrasco, você tem que chamar o vizinho. Chega um determinado momento que você não tem mais vida independente. Porque você, tudo que você for fazer na sua casa, se você não convidar o vizinho vai ficar bravo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, liderança, cuidado com essas intimidades. Você quer ver uma intimidade muito comum que acontece e a liderança cai assim, que nem patinho nisso aí? Deixa eu só ler algumas perguntas aqui. Estou pensando realmente em demitir o meu líder. Então, presta atenção nesses comportamentos aqui, Elaine, que você pode ter certeza, pela minha experiência, se você não demiti-lo, se ele for o problema, você perde a equipe toda. A Rosana tá falando, mas o comportamento vai da consideração da clareza. Vocês também precisam das coisas que você julga. Não entendi, Rosana. Explica melhor para mim aqui a sua pergunta, por favor. O Márcio falou, nos últimos tempos o mercado vem reagindo de forma crescente, que isso é bom. Fora o fator dinheiro, a principal decisão de troca da empresa é a gestão e o clima. E o que é pior, Márcio, tem líderes que eles fazem aquele ninho de mafagafo com a equipe. Eu tive líder que o líder me chamava para falar mal do meu colega do lado. Depois ele chamava o colega do lado para falar mal do outro colega. Ele fazia uma confusão dentro do departamento que daí a gente não se conversava entre a gente e equipe e ele sempre era o cara bom da história. Isso aí chama-se dividir para comandar, né? O Rodrigo falou aqui, a Isa falou, fui desligada de uma empresa porque meu chefe não gostou que eu me posicionei mediante a intimidade dele com os funcionários. É de cair o queixo, né? Então, e aí são locais, Isa, que nem adianta a gente tentar fazer carreira nessas empresas, tem que sair mesmo, né? Tem que sair mesmo. Mas a intimidade, vou te dar um exemplo de intimidade. Empresários, nós empresários que estamos aí em cargos de liderança, geralmente a gente se sente sozinhos, né? Não é com todo mundo que dá pra gente conversar. E às vezes um funcionário te procura para te fazer um desabafo. Ele tá com um problema lá na casa dele. Até hoje de manhã eu tava falando isso, vou usar o mesmo exemplo aqui. Você atende um funcionário lá da tua empresa que chega até você e começa a contar os problemas que ele tá tendo lá na casa dele, com a esposa, com os filhos. Líder, você quer dar um tiro no pé? É você pegar e compartilhar com ele os problemas que você tem lá na tua casa também. Amanhã ou depois, você vai querer chamar a atenção desse funcionário? É a grande chance de nas suas costas ele dizer assim, você tá querendo me encher o saco de quê? Você não dá conta nem da tua mulher lá na tua casa. Então, às vezes eu entendo a posição da liderança, porque tem momentos que ela também precisa falar, porque líder também é gente, né? Empresário também é gente, empresário também tem problema. E às vezes o empresário precisa falar. Ele quer falar. E ele cai exatamente nessa armadilha. Porque ele quer, de alguma forma, ajudar o funcionário e ele não sabe, às vezes, como ajudar o cara lá que tem problema com a mulher dele ou a mulher que tem problema com o marido dela. E aí, o que a liderança faz?
cai no conto do vigário de contar as suas dores. Quando você conta as suas dores, você acaba ficando na mão das outras pessoas. Então eu vejo muito time, muitos gestores compartilhando vida pessoal, intimidade. É claro que ninguém é robô, que a gente pode falar, gente, ontem eu fiz um churrasco na minha casa e aconteceu tal coisa. É normal, é assunto que sai ali no departamento. Mas toma cuidado. Até onde vai a intimidade que você compartilha com o seu time? Porque eles não te veem somente como um líder. Você é o assunto deles no final de semana. Você é o assunto daquele grupo de WhatsApp que você não faz parte. Então ele fala de você para outras pessoas, ele fala. Isso é natural acontecer. Então toma cuidado com essas intimidades. A Rô falou aqui que ela tá falando daquelas coisas de produtos que eles julgam descartável. Exatamente isso, Rosana. Agora eu entendi. Quando o líder apenas é bom com o número de resultados, como fazer o líder enxergar que gerir pessoas é fundamental para que esses números também? Então, Larissa, o Brasil ele tem esse grande problema de pegar uma pessoa que performa muito bem no processo, é um excelente vendedor, por exemplo, e bota esse cara para se tornar um líder. Se ele não tiver maturidade emocional para tal cargo, você perdeu um grande vendedor e ganhou um péssimo líder. Um líder nesse sentido aqui, Larissa, ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa passar por um treinamento de alta performance. Até eu estou para fazer uma live onde eu vou falar das feridas do líder. Quais são as 4 principais feridas emocionais de um líder que impacta na gestão? Aliás, se vocês acharem que esse assunto é interessante, depois vocês me falam aí que eu posso trazer para você. E explica muito esse tipo de comportamento, Larissa. Então, o líder, o líder mais difícil de lidar, não é aquele que não te dá resultado. O líder mais difícil de lidar é esse aí, que te dá um baita de um resultado, mas ele destrói o teu time. Ele adoece as pessoas. Esse é o pior líder. E aí o empresário, por ficar na mão da liderança, quando o empresário fica na mão da liderança, o que ele responde para mim? Érica, realmente, ele tem um temperamento forte, mas ele vende. Essa é a pior resposta de um empresário. Por isso que a proposta dessas lives é dar dicas para empresários menores. Às vezes empresas pequenas têm esse problema. Porque o empresário de uma empresa pequena, ele muitas vezes é operacional, ele faz. E como ele não dá conta de tudo, ele dá poder para outros funcionários e ele fica na mão do funcionário. Então esse tipo de resposta é quando o líder está na mão do funcionário, é quando o empresário está na mão do funcionário. A Fitness aqui tá falando para mim, se treinado, qualquer um pode ser líder, desde que ele tenha um método, sim. Desde que ele faça uma avaliação de performance, identifique onde estão as suas incompetências, trabalhe nelas e siga um método. Aí ele consegue ser líder. Até aquele que tem o perfil de liderança, ele tem várias lacunas a serem trabalhadas, como por exemplo, a arrogância, o achar que por ele ter um perfil de liderança, de comunicação, ele já é o suprassumo. Não é. Muito pelo contrário. Quanto mais alto é o nível de liderança dele, se ele não for tratado, trabalhado, mais ele oprime as pessoas, mais ele massacra as pessoas, tá? O Guido, seja bem-vindo, Guido. Que bom ter você aqui, tá? A Academia de Líderes é perfeita, olha lá, obrigado Guido, gente, executivo. Guido, conta pra nós aí, o Guido é engenheiro, né Guido, trabalha em empresas automotivas aí, em grandes players do mercado aí, automotivo, né Guido? Guido, uma honra ter você aqui. Deixa eu ler a pergunta aqui, e se ele não aceita o feedback que precisa modificar? Aí, Edi, você dispensa essa pessoa. De verdade que eu estou falando para você. Uma pessoa só é capaz de mudar quando ela tem a capacidade de ouvir e entender que ela não pode destruir outras pessoas
só porque ela está na posição de liderança. Até porque cargo não é liderança, liderança, desculpe, não é cargo, é postura. Uma pessoa, um líder que não consegue receber um feedback, ele precisa ser demitido, porque este é o melhor feedback que você pode dar para ele que ele se torne uma pessoa melhor quando ele for entrar em outros mercados. Amanhã, gente, 8 horas da manhã, eu vou fazer um Reels dando uma dica de como é que você faz para contratar um líder. Então não esquece de me seguir amanhã cedinho, eu já vou colocar esse Reels. A Osana tá falando aqui, uma mulher líder não vai ser aceita por um time feminino. Não é verdade, Osana, porque não está na condição de gênero, está na condição de postura. Qual é a postura desta mulher líder perante esse time feminino? Então não é uma questão de gênero, de homem, de mulher, é postura, tá? Tá adorando as dicas, Ale? Obrigada. Preconceito prevalece, o time sempre vence. Não é verdade. Eu fui gerente de um hotel, administrei um hotel e a minha postura lá não contrapunha com a postura dos empregados que nós tínhamos. O dono do hotel compactuava com os meus valores e demitiu a equipe toda. Então, qual é a postura que você, dona da empresa, quer daquele líder? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual é a postura? Entendeu? Agora, quando eu tenho um líder opressor que massacra todo mundo, que destrói todo mundo, esse líder não pode fazer parte de um time. Acabou esse tipo de liderança. Acabou. Nós, seres humanos, temos o discernimento de saber quem sabe nos ouvir e escutar. Exatamente isso. Dá um exemplo de postura de líder mulher? Em que sentido? Fala pra mim, melhor essa pergunta pra mim que eu já te dou aqui. Gestão à distância agora tá meio esquisito. Tem alguma dica? Sim, Gerson. Um líder que conquista uma equipe no presencial, por isso que tudo é postura, engajamento. Como é que eu engajo um time? Quando eu sou referência. Se eu sou referência para minha equipe, se eu sou uma pessoa de referência, se o meu time me respeita no presencial, eu não preciso proibir dentro da minha empresa colocar, por exemplo, software nas minhas máquinas que bloqueiem internet. Quando eu tenho um líder de respeito, todas as máquinas são liberadas. Todas as máquinas. E o funcionário entende que durante o expediente ele não está lá para trabalhar. Ele não está lá para brincar, ele está lá para trabalhar. Então, se esse comportamento ele não é conquistado no presencial, ele não vai ser conquistado na distância. Então, hoje tem muito problema disso. Ah, porque no presencial não, cara. É que antes ele fazia pelas suas costas e você não via. Quando a gente fala do trabalho home office, dicas que eu poderia dar. Faça reunião com o seu time. Todo dia, 5 minutinhos, um pitch com o seu time. Passe a agenda. Final do dia, passe a agenda. Durante o dia, entre em contato, passe uma mensagem. Acompanhe essas pessoas. Porque se você largar, pode ser que você perca a mão. Então, gente, liderança é cuidar. Você tem que ter tempo para cuidar dessas pessoas, tá? A Elaine tá falando aqui, ó. Estou amando as dicas, não sou líder, mas liderança é minha meta. Fica aqui que tem muito comportamento para te contar. Mulher empoderada. Ah, obrigada, Márcio. Deixa eu ver o que a Larissa falou. Quando o líder em uma reunião 1 a 1 só quer puxar assunto sobre vida pessoal e não quer falar nada sobre o seu desempenho e nada mais, o que fazer? Você fala para ele. Você fala para ele, eu gostaria que o senhor me desse um feedback sobre o meu desempenho. Ele vai voltar no pessoal, você volta para o teu desempenho. Você faz isso. Chame ele para o lado profissional, sempre. E não tenha medo de fazer isso. E o que fazer quando o líder e o patrão oprimem o funcionário? Pede a conta e sai de lá, Teca. Você tem que trabalhar em locais que você é celebrado e não tolerado. Se você hoje faz parte de uma empresa onde o patrão ou a liderança te oprime, você tem que pedir a conta e ir embora, porque você não vai prosperar nesse local, tá? Vou passar aqui mais um comportamento. Vão botando as perguntas aí que eu vou falando com vocês, tá, gente? Se eu esqueci de responder alguma aqui, bota a pergunta aí pra mim que eu respondo. Já falei do desabafar com o funcionário, né? Então toma muito cuidado com essa questão do desabafo. Outra coisa de desabafo que é ruim
Às vezes a gente, como líder, tá cansado, também tem o direito de ficar com o saco cheio e chega na empresa chutando lixo, né? Ai, que saco, faz um tipo de comentário, ai, não aguento mais, aquele cliente e tal, aquele cara é chato. Não faça isso para o seu time, porque você dá liberdade para o seu time fazer exatamente a mesma coisa que você. A liderança copia você. A liderança vai copiar você. Você não vai ter um time nota 10 se você for nota 6, se você for nota 7. Falei isso na live passada. Outra coisa, gritaria. A gritaria. Líderes que gritam, que berram, que tem descontrole aí emocional, que chuta o lixo, que chuta a porta. Eu tinha um diretor que o cara chutava o batente da porta. Aí você olhava no batente da porta, tava tudo lascado de tinta o batente da porta, porque ele ficava dando chute no batente da porta. Então, uma pessoa que hoje está numa posição de liderança e tem esse tipo de comportamento desequilibrado, ele precisa de uma ajuda terapêutica, psicológica, psiquiátrica, mas ele não pode ter esse tipo de comportamento, não combina com uma liderança ter esse tipo de comportamento. Joga as coisas no chão, já presenciei liderança fazer isso, jogar as coisas no chão, berrar com o funcionário. Já presenciei funcionário trazendo documento para a liderança picar todo o documento e xinga a pessoa de burra. Gente, não tem noção. Precisa voltar para trás, começar tudo de novo. Algo que eu queria deixar aqui bem claro nessa live. Líder, não é porque você entende do processo, não é porque você sabe vender, não é porque você bate todas as metas que você tem competência para ser líder. Liderança vai muito mais do que isso, muito mais que isso. Gostaria de ouvir um pouco sobre o líder manipulador que afasta seu time de todos os outros times. É porque ele tem medo, né? Ele tem medo de perder o poder. Esse tipo de liderança que manipula, a responsabilidade é de quem? Do dono da empresa, de quem está acima dele, do presidente, do diretor, do executivo que está acima dele. Esse cara é o grande responsável por ter dentro da equipe um líder manipulador. Entendeu? Aí é uma falha da gestão, mas é uma falha da gestão que está acima dele. Então eu tenho lá o presidente, o diretor e vamos dizer que eu tenho um gerente manipulador. Essa diretoria tem falha na gestão porque não está enxergando esse tipo de comportamento. Esse cara tem que ser tratado, o manipulador ele tem que ser tratado e até para ser visto se não é desvio de caráter. E desvio de caráter não tem treinamento que dê conta. Ele precisa ser retirado desse time. As pessoas têm muito medo de demitir liderança. Muito medo. Eu entro nas empresas para dar consultoria e eu vejo assim líderes, sabe, executivos, né, que tá acima dessa liderança, extremamente tenebroso, né? Eu vou mandar o meu diretor embora. O que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Aliás, a sua empresa está afundando por causa desse cara. E a culpa é sua. Porque você não toma atitude quando tem que tomar. A grande maioria dos empresários, quando eles precisam tomar atitude, eles não tomam. Por quê? Porque eles viram íntimo do funcionário. Ele vira íntimo do líder também. E aí ele não pode tomar o posicionamento dele, porque está na mão do líder. Então a gente tem que ter a posição, sabe, gente? Tem que saber quais são os nossos papéis. O papel de dono, ele tem um comportamento, o papel do diretor, o papel da gerência e o nosso papel enquanto equipe. Porque a gente também vê muito funcionário que ultrapassa a linha. A inteligência social, que é a inteligência do bom senso, é o que falta muito dentro das empresas. Existem coisas, funcionários que estão aqui, que a gente não pede. Que às vezes o funcionário pede e deixa de verdade o líder constrangido com os pedidos que faz. Então o bom senso, até onde eu posso ir enquanto funcionário, até onde eu posso ir enquanto líder, até onde eu posso ir enquanto diretor e até onde eu posso ir enquanto empresário. Isso, gente, não se aprende na escola. Faculdade não nos ensina isso, né? Deixa eu responder mais aqui. Pensei em chamar esse funcionário para uma conversa sincera, tipo, qual é a dele, né? Esse cara que tá te dando problema aí no time, você pode fazer isso. Uma conversa bem transparente, Neno, dizendo onde você está, qual foi o motivo da tua contratação, o porquê você hoje é o atual líder da empresa, o que a empresa espera de você e você vai dizer para ele que o seu time vai te levar lá.
E não tenha medo se ele olhar para você e falar assim, então se você quiser me mande embora. Mande ele embora, Neno. Se você tem esse poder, demita ele na hora. As pessoas, lideranças, ficam na mão de time. Eu fico boba de ver. O cara é líder e ele não exerce o papel dele. Vou contar um caso para vocês. Quando eu trabalhava numa empresa, nós tínhamos comprado a empresa de uma outra liderança. Aí tinha a turma do chefe antigo e a turma do chefe novo. Horrível. Clima horrível. Horrível, horrível. E aí eu tinha uma moça que trabalhava na recepção e que ela entendia do assunto. Ela entendia do que tinha que fazer, do processo. E eu não entendia. Só que ela me peitava, Nena. Ela fazia exatamente isso que esse cara tá fazendo com você. Até que um dia ela veio me peitar sobre um determinado problema e qualquer coisa que eu falasse pra ela, ela falava assim pra mim, não tá contente, me mande embora. Aí naquele dia eu falei pra ela, peguei uma folha de sulfite, falei, tá aqui a folha de sulfite, por gentileza, faça a sua demissão aqui. Não, agora quem não quer mais você aqui sou eu. Não, mas como é que você vai fazer? Tem 600 hóspedes chegando. Falei, isso já não é mais problema seu, esse problema é meu. Pode pegar suas coisas e pode sair. Então, se você pegar um para Cristo, você resolve o problema. Então, é exercer o papel de liderança. E tá cheio de líder aí que arrogante, sabe? Petulante, mas é frouxo na hora de demitir. Tem medo de demitir. Quem demite para líder frouxo é RH. Líder que é líder, demite o funcionário e fala para ele. Eu estou mandando você embora porque durante o expediente tá gravado aqui na nossa câmera que você passa o dia no teu WhatsApp. Isso é líder. Agora o cara que só tá na posição de liderança e manda o RH falar para ele assim, olha, a gente tá demitindo você por causa da pandemia. Mentira, fala a verdade pro cara. Você tá sendo mandado embora por conta disso. Mas por que o líder não tem esse comportamento? Porque o líder não dá feedback. Então, Neno, a melhor coisa que você pode fazer é conversar com essas pessoas. Liderança tem que dar feedback. Você tem que falar pro cara, fulano, vem cá um pouquinho, tenho visto você aí que você tá no teu WhatsApp durante o expediente. Você fala com ele uma vez. Segunda vez, fulano, faz favor aqui um minutinho, agora você pode ser advertido, porque pela segunda vez eu tô te chamando aqui falando que você tá no WhatsApp. Terceira vez, fulano, assina sua advertência aqui por escrito, porque pela quarta vez eu te vi no WhatsApp. Aí na última, gente, fulano, tô encaminhando você para RH que você tá sendo demitido por justa causa porque você continua no WhatsApp. Então esse é a escada de evolução para dispensar um funcionário. Agora a liderança abandona o time, não tá nem aí com o time. Aí o funcionário às vezes tá até perdido, que ele nem sabe direito o que é para fazer. Porque às vezes ele passa lá na sala do líder e o líder tá lá jogando paciência no computador. Ele vai fazer a mesma coisa, né? Ali tá falando aqui, quando o líder perceber que está perdendo a equipe, ele deve fazer o que para recuperar a equipe? Construir a sua reputação, Alexandre. Alexandre, a palavrinha reputação é fundamental. Nenhum time vai seguir um líder lambão, um líder que mente, um líder que promete e não cumpre, um líder que grita, um líder que tem uma história ruim, ninguém. Esqueça. Então, se ele não melhora a reputação dele, ele perde o time. E reputação demora, né, para melhorar. Demora. Por isso que é muito difícil você recuperar um time perdido para aquele líder. Porque como é que a gente ensina uma pessoa a ter reputação? Como é que eu pego uma pessoa que massacrou uma empresa inteira e aí eu falo assim, pessoal, a partir de agora, olha, a fulana aqui, ela mudou, tá, gente? Ela mudou a forma dela de pensar. A partir de agora ela é outra pessoa. O time não aceita. Esse é o problema. Por isso que liderança ela é construída todo santo dia. Todo dia a gente constrói a nossa liderança, né? O Márcio falando pro Neno alinhar o jogo, né? Quando um time trazer para a empresa o que o líder não se encaixa naquele grupo, porque ele só trouxe regressão para todos. Então, aí é um problema de contratação. Contrataram errado esse líder, né? Contrataram errado. Amanhã eu vou falar de contratação de líder. Enxergo liderança como servir a equipe e não ser servido por ela. E vou acrescentar, Edi, liderança desenvolve a equipe.
desenvolve. Eu preciso ir trabalhar com aquele gerente porque ele precisa me desenvolver para eu ficar melhor. Eu tenho que ficar melhor. Misericórdia, meu antigo chefe tinha todas essas características, Isa. Eu saí, é triste de saber. Ah, é horrível. Horrível, horrível, horrível. Bom, gente, deixa eu passar aqui mais um comportamento para vocês. Olha aí o que a Fátima falou, né, Fá? É isso mesmo. Palavras convencem, exemplos arrastam. É isso mesmo. Mais uma coisa aqui, falamos da gritaria. Uma coisa importante para falar aqui. Liderança, ela tem que aprender a assumir a sua posição enquanto líder e parar de delegar coisas que são responsabilidades do RH. Como, por exemplo, quem demite? Líder. RH acompanha a demissão, fica sentadinho ali do lado, para o negócio ser mais humanizado, para ter uma testemunha. Mas quem demite é líder. Líder que manda o funcionário ser demitido e ele vai embora 2 horas da empresa porque ele sabe que o cara vai ser mandado embora às 4, esse líder tem que ser demitido junto com esse funcionário das 2 horas da tarde. Ele não está preparado para ser líder. Que raio de líder é esse que não tem coragem de demitir os outros? Fala pra mim. Ai, mas eu não gosto de demitir. Não, mas ninguém gosta. Quem que gosta de trazer notícia ruim para os outros? Ninguém. Agora, isso faz parte das atribuições da sua função. É a mesma coisa, eu sou professora. Ah, eu vou dar aula. Ai, gente, mas eu não gosto de dar aula. Eu vou fazer outra coisa aqui, tá? Eu vou fazer chamada, nós vamos bater papo, mas eu não gosto de dar aula. Espera um pouquinho. Faz parte da atribuição da liderança, né? Outra coisa que líder delega para RH fazer que tá errado, feedback. Quem dá feedback? Líder. Líder dá feedback. Quem desenvolve? Líder. A menos que a competência que aquele funcionário precisa, a liderança não dê conta, que tá errado também, porque a liderança tem que dar conta de competências sociais. Aí a gente pede apoio pro RH, o RH dá uma força pra gente. Mas quem dá feedback? Líder. Líder que senta com o funcionário lá bonitinho, para dar feedback. RH vai lá para ajudar no desenvolvimento do PDI, que é o plano de desenvolvimento individual desse funcionário. Ah lá, Márcio falando, tem certas atribuições de líderes que são indelegáveis, né, Márcio? Márcio que é o monstro do RH aqui, né, Márcio? Outra coisa, contratação. Liderança tem que participar do processo. Quem vai escolher quem entra no time não é o RH, liderança. RH faz todo o trabalho, apresenta os 3 melhores candidatos. Quem fala, eu quero esse, é o líder que fala isso. E as equipes ainda, empresas mais estratégicas hoje, a própria equipe que decide quem é aquele funcionário que vai entrar. O funcionário faz entrevistas com a equipe para ver se ele tem o perfil da equipe. Agora eu vejo empresas aí que você chega para trabalhar, alguém cai de paraquedas lá, você fala, quem é você? Aí comecei hoje. Nem o dono conta para ninguém, o líder não tem a mínima noção. O cara chega lá, comecei a trabalhar hoje. Né? Eu já passei por isso, sabia? Chegar numa empresa para trabalhar com a bolsa, aí você fala, chega lá, a pessoa fala, pois não. Então hoje é meu primeiro dia. Você vai trabalhar aqui? Eu vou. Aguarde 1 minuto, o RH não chegou. Aí você fica lá na recepção, feito retardada, esperando o cara do RH chegar. O cara chega às 9 horas. Desculpa, esqueci de avisar no departamento que você ia trabalhar lá. Aí apresento na minha frente, fulano, olha, essa aqui é funcionária nova, o dono pediu para ela começar. O líder olha para mim e fala assim, mas você vai fazer o que aqui? Olha que receptividade, gente. Misericórdia. Tudo errado essa gestão. Fabi tá falando que essa semana a rede vai ter muito conteúdo, gente. Verdade. Sigam para vocês compartilharem. Márcio falou que fica lisonjeado. Márcio, nós precisamos fazer uma live juntos, Márcio. Vamos fazer? Vamos fazer uma live, Márcio, pra gente trazer aqui um pouco da tua experiência pra galera? Fala aí, Márcio, se você quiser a gente marca. Outro assunto que é de responsabilidade da liderança e o último aqui, pra gente encerrar a live. Conflito. Líder tem que saber resolver conflito de equipe. Quem resolve conflito de equipe não é RH, é líder.
Porque é você que tá lá naquele climão que às vezes é você que cria. Então assuma a rédea lá da tua casa, né? Que é aquele métier que você fica ali, que é o teu departamento, aquilo é tua casa, cara. Você tem que mostrar ali quem é que manda. Quem que manda na tua casa? Ou você permite que a sua sogra dê palpite na tua casa, a sua mãe dê palpite na tua casa, a cunhada dá palpite, o cunhado dá palpite. Tem líder que é assim. É o diretor financeiro que dá palpite na liderança do comercial. É o gerente não sei de que vai lá dar palpite. Vai todo mundo dar palpite no setor dele. Por quê? Ou você assume sua vaga ou alguém vai assumir. O fato de você estar com seu crachazinho escrito diretor significa nada. Não adianta tá escrito lá diretor. Você precisa provar que você é. Não adianta você dizer que você é. Você tem que provar que você é. E a prova é o quê? Como você comanda aí toda a sua equipe. Joia, Márcia. Vou te escrever pra gente marcar uma data da nossa live, né? A Larissa falou, ai, pelo amor de Deus, líder criando climão é pra acabar. Motivar essa semana que inicia, né, com muitas dicas aqui, né, Edi? Como recuperar um time machucado pelo líder? Tá, manda embora o líder, contrata um outro líder. Porque a gente nunca consegue se recuperar no mesmo lugar que a gente se machuca. Então, troca esse líder, coloque um líder novo, mude as regras, chame esse time, dite as regras com esse novo líder e com esse time, e aí você vai pra cima, tá? É o que eu falei, é muito difícil. Eu diria pra você, quase que impossível. Você ter um líder super opressor, que humilhou todo mundo, mandou gente embora injustamente, adoeceu a equipe, e aí você vai lá e fala pra equipe, ele mudou! A partir de segunda-feira ele é uma nova pessoa. Não existe. Desculpa, mas não existe, né? Para onde eu mando o currículo para essa empresa que o líder é líder? André, manda para nós aqui que nós estamos cheios de cliente que tem esse tipo de liderança, viu? Vou até dizer uma aqui, ao vivo e a cores. Datapar. Datapar é minha cliente em Indaiatuba. Uma das maiores empresas que eu trabalhei, que a liderança é de tirar o chapéu. Você fala assim, cara, eu não sei, eu não sabia que existia esta equipe de líderes aqui. O dono da empresa chama-se Márcio, o nome da empresa chama-se Datapar. É maravilhosa a forma de gestão dessa empresa. Então, existem empresas assim? Existem. Quem trabalha lá? Os melhores. Os melhores, eu sou consultora deles, trabalho com eles. Datapar em Campinas, em Indaiatuba, eles têm Campinas e Indaiatuba. Cheio de líderes que só causam os conflitos. Mais maturidade para resolver, zero, né, Meire? Deixa eu ver aqui a Elisângela. O problema de onde eu trabalho é a fofoca de antigos funcionários e novos indo para o mesmo barco. Fofoca, problema de gestão, Elisângela. Líderes fofoqueiros, funcionários fofoqueiros. Problema de gestão, hein? Problema de gestão. Ah lá, a Fabi conhece a Datapar, né? Teca, conheço poucas empresas aí em Americana. Poucas. Ainda terei a honra de trabalhar em uma empresa assim. André, manda seu currículo para mim. Olha uma situação. Você entra numa empresa como funcionário e tem um ciclo de amizades na empresa. Mas no futuro se torna líder e tem que dar feedback para o funcionário que são amigos que não estão te respeitando. É isso, Ed? Que não andando na linha, né? Isso é muito comum acontecer. Por isso que eu falo, gente, quem quer se tornar um líder, preste atenção nos comportamentos que você tem no seu dia a dia. Isto que é o que faz que você vai construindo a tua reputação. Porque se você faz parte de um time que fala mal da empresa, sabe? Que, nossa, reclama de todo mundo, é muito brincalhão. E de repente você recebe essa oportunidade. Aí você precisa mudar, né? Porque aí não dá mais pra falar mal da empresa, né? Porque agora eu sou líder. Como é que você conquista esse respeito com a equipe? Por isso, gente, que a reputação nossa, tomar conta do nosso dia a dia é muito importante. A forma, a nossa postura, é postura, gente. Qual é a nossa postura diária? Independente da posição que a gente tá. Líder fofoqueiro, equipe segue o mesmo caminho, né, Renato? Exatamente isso. Certo, gente?
Esse conteúdo aqui que eu queria trazer para vocês hoje, esses são os principais comportamentos que um líder perde o time, tá? Sim, perde mesmo. Essa semana aqui, semana inteira vai estar bombando de conteúdo para vocês nas redes, vários reels, muita coisa para te dar um monte aí de suporte para liderança. Então, conhece uma galera de liderança que quer tratar desse assunto de liderança? Fala para me seguir, me acompanhar aqui na minha rede, me acompanha no Instagram, que todo dia tem conteúdo aí para eu poder disponibilizar para vocês. Combinado, pessoal? Feito? Então eu desejo para você uma excelente semana, que você faça dessa semana a melhor semana. Você que está aqui, que é líder, que é empresário, toma as decisões que você precisa tomar essa semana, tira a sua empresa do buraco, vai lá, faz o que tem que fazer e vão pra cima. Feito? Um beijo enorme pra vocês, que vai cair minha live aqui se eu não acabar, que já tá dando 1 hora aqui. Vou salvar a Gletchen, por isso que eu vou encerrar agora, vou tentar deixar lá salva, tá? Faz um favorzinho pra mim. Clica aí no coraçãozinho, depois manda aviãozinho aí pra todo mundo. Eu vou tentar deixar lá salva lá nos meus stories, pro pessoal poder assistir também. Tá bom? Ó, alguém fez uma caixinha de perguntas. Fala, Ed, pergunta pra mim rapidinho, que eu te respondo já. O que você quer responder? Fala rapidinho, tem 1 minuto. 1 minuto, rápido, senão ele vai cair minha live aqui. Diga lá, Ed. Diga lá. Ed, vou ter que encerrar. Ele não vai dar conta aqui. Ed. Tá bom, pessoal? Me manda no direct, Ed. Me manda no direct a pergunta, Ed, que eu respondo pra você. Tá bom? Beijo, gente. Beijo pra vocês. Ótima semana e vamos fazer dessa a melhor semana das nossas vidas. Ed, quando eu encerro a live, eu perco as caixinhas de pergunta. Tchau, pessoal. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.